Oi, eu estou de férias e sim, hoje, o dia que eu estou gravando esse vídeo, é o meu primeiro dia oficial de férias e sabe o que eu estou fazendo? Eu estou gravando um vídeo pra vocês sobre a faculdade. Eu fiquei pensando muito em como que eu traria esse tema de volta pro canal, que tipos de vídeo eu faria, e bom, que foi? E aí eu pensei, acho melhor começar do início. Muita gente me pergunta como que eu decidi fazer medicina veterinária. Muita gente já sabe o que vai ser quando crescer. Já comigo, a história não foi tão simples assim. Eu gostaria muito de chegar aqui pra vocês e falar que eu sempre quis ser médica veterinária e que eu fui lá e segui esse sonho, e que eu passei no vestibular, que eu comecei a faculdade, que eu tô amando tudo, que tudo é maravilhoso, e ai meu Deus! Mas a vida não é tão bonitinha assim. Se você me perguntasse o que eu queria ser quando crescer, quando eu era criança, eu ia te responder bailarina. E não era aquele sonho bobinho de criança, não. Eu levava a sério, eu fazia aula desde os 3 anos de idade até os 14 anos eu dancei. Longas horas de ensaio, muitos finais de semana perdidos, dores no corpo inteiro, pé destruído. Mas quando eu estava começando a me preparar para entrar em companhias de balé mais renomadas e tudo mais, eu comecei a sentir dores no meu joelho. E aí foram 2 anos de médico e um monte de exame pra descobrir que eu, na verdade, não podia dançar. Eu tinha 14 anos quando eu recebi a notícia de que eu não podia mais ser bailarina. Não é a melhor idade pra você receber uma notícia dessa, porque eu estava me preparando para ir pro ensino médio. Existia aquela pressão para que eu decidisse o que eu ia fazer no vestibular e tudo mais, mas a minha vida estava meio que encaminhada. Eu ia fazer as provas, eu ia passar por alguma companhia de balé, eu ia continuar a finalizar meus estudos e eu ia ser a primeira bailarina do Teatro Municipal, mas não. E agora? O que eu ia fazer? Eu fiquei bem perdida nessa época, eu entrei no ensino médio ainda, tipo, eu comecei, a pesquisar as profissões, ver o que combinava comigo, e o que combinava comigo era medicina veterinária. Porque eu sempre gostei de animal, eu sempre estive envolvida com isso, eu nunca tive um momento da minha vida em que eu não tive um animal perto de mim. Eles sempre foram muito importantes pra mim, então parecia muito óbvio. Bom, ok, não vou ser bailarina, então vou ser veterinária. Fácil. Mas aí eu fui vendo que a minha dificuldade com números era bem difícil de lidar. E aí, chegando no ensino médio, junta matemática, química, física, e aí você, eu comecei a ficar com um pouco de medo de medicina veterinária. Por que não? Eu nunca fui uma dessas pessoas iludidas que acha que veterinária não tem matemática. Então eu comecei a tremer na base e falei, será? Aí eu fui pesquisando mais, vi que as faculdades eram muito longe de casa, o que era mais perto era particular e eu não tinha dinheiro pra pagar, eu comecei a ficar assim, será que é isso? Aí nessa mesma época meu cachorro ficou doente, eu tive que ir muito ao veterinário, eu vi muitos procedimentos serem feitos e aí ao mesmo tempo que eu ficava, nossa, que legal, eu falava, caraca, eu acho que eu nunca vou ser capaz de fazer isso, de manter a calma com o bicho sofrendo na minha frente. Ai meu Deus. E aí eu comecei a criar aquelas desculpinhas, clichês que todo mundo dá pra não fazer medicina veterinária. É muito difícil, mas é muito caro, mas é muito longe, mas eu não vou conseguir ver um bichinho sofrer. E eu me desviei disso. Eu falei, não vou fazer medicina veterinária, muito difícil, não quero. E aí depois que eu desisti de medicina veterinária, eu decidi ser jornalista. Eu fui influenciada pelas minhas melhores notas na escola, que eram português, redação, história, geografia. Tá que biologia era a minha maior nota, mas quem prestou atenção nisso, né? E aí chegou o temido ano de 2009, que foi o meu ano de Enem. No ano de 2009, o Enem resolveu mudar e se transformou nessa prova que a gente conhece hoje, que não avalia a sua capacidade intelectual, avalia a sua capacidade física de aguentar 2 dias de 500 milhões de questões.
Só que no ano de 2009 a gente estava preparado para fazer um tipo de prova. E aí, de repente, o Enem mudou e a gente não estava mais preparado para fazer nenhuma prova. E para completar, quando chegou perto da data da prova, eles adiaram a prova porque parece que vazou gabarito. Foi alguma treta dessa aí que eu não lembro. Eu só sei que ficou todo mundo desesperado, achando que o ano de vestibular tinha sido arruinado. E realmente foi. Foi uma bosta, eu não consegui passar pra nada. E aí a minha avó falou: vai fazer cursinho porcaria nenhuma, porque esse Enem aí todo errado. Não, vai fazer logo tua faculdade, toma aqui que eu pago a Estácio pra você. Eu tinha preconceito com a Estácio, agora eu já superei isso, mas isso é outra coisa, enfim. Fui pra Estácio fazer jornalismo. Fiz o primeiro período, amei. Eu sempre gostei de escrever, eu sempre fui bem comunicativa, eu queria ser cronista. Nossa, parecia tudo ser perfeito. Aí quando chegou no segundo período, eu falei, acho que não é isso não. Aí eu tranquei a faculdade, falei, emoções. E com 17 anos, eu fiquei sem rumo na vida de novo. Eu até hoje não lembro muito bem quando foi o momento que me deu aquele estalo que eu falei, vou ser psicóloga. Mas eu sei que durante esses meses em que eu fiquei em casa pensando na vida, o que eu queria da minha vida, me veio essa ideia. Fui lá, pedi a transferência do curso, comecei a fazer e fiz. Fiz 7 períodos, mas aí eu desisti. Aí nessa parte da história, você já deve estar assim, Nossa, louca! Por que você não acabou logo essa faculdade? Foi até o final, desistiu assim, tava quase acabando. eu amo estudar psicologia, eu amo ler sobre, eu amo falar sobre, eu amo entender sobre. Aqui no meu cenário tem até um livrinho aqui, que é um livrinho de história da psicologia moderna que eu amo, que é meu xodó. E foi por isso que eu durei tanto tempo nessa faculdade. Porque estudar e ir para as aulas e entender aquilo tudo era prazeroso. Mas eu em nenhum momento soube o que eu queria fazer dentro dessa profissão. E aí chegou aquele momento em que eu precisava de um estágio, eu comecei a procurar, eu não achava nada, e aí eu me sentia desmotivada. E aí todos esses tapas na cara que eu tomava acabavam me desmotivando também dentro da faculdade, porque eu já estava me sentindo perdida, eu não sabia mais o que eu queria fazer ali dentro. E nessa mesma época da minha vida em que eu só tomava não no estágio, não tinha oportunidade nenhuma, eu comecei a resgatar meus gatos. E aí eu comecei a me envolver muito com essa área da proteção e tudo mais, vivia em clínica veterinária. E eu passei 2 anos da minha vida nessa divisão entre a faculdade de psicologia e a minha vida com os animais ali, sempre as pessoas achando que eu deveria fazer veterinária, mas na verdade eu estava em psicologia. E quando as pessoas me perguntavam, mas por quê? Nem eu mais sabia responder. E foi aí que eu passei a repetir todos os dias como um mantra o porquê que eu não queria fazer veterinária. Porque eu não gosto de matemática, porque é muito difícil, porque eu não consigo ver bichinho sofrer. Mentira! Eu via bicho sofrer todo dia. Eu pegava os bichos da rua tudo estoporado pra tratar, trazia pra casa, tomava as dores do gato. E era só eu que fazia. Teve gato que eu peguei que tava tão ruim que ninguém conseguia botar a mão. Só eu que tratava do gato. E é óbvio que naquela época eu pensava muito nisso. Mas como é que eu vou desistir dessa faculdade? Eu já tô tão avançada no curso, mas eu não tenho certeza do que eu quero. E eu ficava naquela coisa na minha cabeça. Mas aí eu te pergunto, como terminar um curso que você sabe que você não quer ser o que o seu curso vai te proporcionar a ser? Eu não queria ser psicóloga. Eu gostava de estudar sobre psicologia. Isso não é o bastante para você terminar uma faculdade. Não é o bastante para você sobreviver a um TCC, sabendo que no final você vai pegar aquele diploma, guardar na gaveta e começar tudo de novo. Para mim, não faz sentido. Não, eu não me formei em psicologia porque seria uma agressão à minha sanidade. Continuar ali mais 1 ano e meio, 2 anos de faculdade, passar pelo processo de monografia para depois... E aí nesse momento da minha vida em que eu já estava bem confusa e eu estava bem envolvida com os animais e eu já estava visivelmente desmotivada com a faculdade,
Depois de alguns empurrãozinhos da minha avó e de pensar muito, de conversar com muita gente, eu falei, não dá mais pra fugir, não dá mais pra me enganar, eu quero ser médica veterinária. Aí eu fui. Com 21 anos, eu comecei tudo de novo. Então nesse vídeo eu quis me abrir um pouquinho com vocês, contar dessas loucuras aí da minha vida. Porque eu sei que essa é uma época de fim de ano, aquela época em que todo mundo repensa a vida. Tem muitos adolescentes que fizeram o Enem esse ano, que estão esperando aí o resultado, ver o que vai acontecer, se eles vão passar, se não vão passar, se vão ter que estudar mais. E eu sei que adolescente sofre muita pressão de saber o que você quer da sua vida aos 16, 17 anos. Só que tá tudo bem se você não sabe. Tá tudo bem se você escolher uma faculdade, passar no vestibular, chegar lá e descobrir que não era isso. Tá tudo bem se chegar no ano de vestibular e você falar, eu não quero fazer faculdade, eu não sei o que eu quero pensar mais um pouco, eu quero tirar um ano pra ver o que eu quero fazer. Eu demorei muito tempo pra entender que desistir e começar tudo de novo não era o fim do mundo. E nessas épocas em que eu tive que zerar tudo e descobrir de novo o que eu queria fazer, eu queria muito que alguém tivesse falado isso. Tá tudo bem se você não sabe. A gente vive num mundo muito corrido em que tudo tem que ser muito rápido. E existe uma pressão que a gente tenha um sucesso profissional e um sucesso na vida amorosa e tudo muito cedo, antes dos 25 anos. É muita pressão. E talvez muitas pessoas passem por isso. Mas que quando chegam naquele momento em que tá na sua cara que você quer aquilo, mas você tá aqui e você fica, não, mas tem que terminar isso aqui, eu já tô aqui, eu já tenho tudo isso aqui, pra que eu vou mudar tudo, não sei o que. Tem muita gente que acaba passando por isso e vive uma vida inteira falando, nossa, mas eu queria tanto fazer aquilo, não fiz. É muito comum você ouvir uma pessoa mais velha falar, eu queria fazer veterinária quando eu era pequena, mas aí, né, eu não queria ver bichinho sofrer, e começam aquelas desculpinhas todas, não sei o que. E nunca é tarde demais pra você começar tudo de novo. E hoje, eu sei que se eu tivesse começado veterinária com 17 anos, eu provavelmente não iria continuar. Eu sei que eu precisei passar por esses anos e esses outros cursos e ver tudo que eu vi, aprender tudo que eu aprendi, conhecer as pessoas que eu conheci por causa desses cursos, para ter certeza do que eu queria fazer. Foram 4 anos a mais para pensar e para ter certeza de que eu queria ser médica veterinária. E vocês acham que hoje tá tudo bem e que eu tenho 100% de certeza que eu tô super bem com a minha escolha? Não. Eu ainda não tenho certeza de nada. Todo dia eu me pergunto se eu sou capaz de ser médica veterinária, se eu vou conseguir um dia fazer uma monografia na minha vida. Tipo, todo universitário vai passar por isso em qualquer curso. É normal. Mas isso é assunto para um outro vídeo. Talvez um dia, quem sabe. Então era isso que eu queria falar nesse vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi bem diferente o vídeo. Eu não falei de gato no vídeo e o canal é Isa Gateira, mas temos um gato aqui. Fala oi, Janina. Oi! Me digam aqui nos comentários o que vocês acharam, se vocês gostaram desse tipo diferente de vídeo. E me contem aqui as suas histórias, se vocês sempre souberam o que vocês queriam ser quando cresceram, ou se vocês ainda estão passando por essa decisão, ou se vocês ficaram mudando de lá pra cá, enfim. Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de clicar em gostei, se inscreve no canal e nos siga nas redes sociais, porque lá tem conteúdo exclusivo que vocês não vão ver por aqui. E como esse canal é Isa Gateira, dá tchau, Janine. Tchau! Agora vai passar todos os carros de som da vida. Gente, são quase 8 horas da noite, não é mais uma hora pra ficar passando carro de som na rua, né? As pessoas já estão assistindo o jornal, já estão lá se preparando para finalizar o dia. Ainda ficar tocando sertanejo, assim.